Olá pessoal, bom dia. Eu vou falar de forma bem rápida, resumida, alguns conceitos principais sobre função trigonométrica. Então, definição, gráfico, imagem, domínio, coisas bem simples. Detalhes mais sutis a gente vai discutindo no Teams, tá? As dúvidas que vão surgindo e com alguns exercícios que eu vou postando lá, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar aqui é o formato da função trigonométrica. A função trigonométrica, ela assume esse formato aqui. Deixa eu escrever um negócio aqui. Então, a função trigonométrica, ela assume esse formato aqui, que vocês estão vendo. Eu tenho a minha função trigonométrica envolvendo o seno ou cosseno, tá? São as duas únicas funções que a gente vai trabalhar, por quê? Função trigonométrica a gente usa para modelar fenômenos periódicos. E as únicas duas funções que eu consigo modelar esses fenômenos periódicos são as funções seno e cosseno, tá? A função tangente, o gráfico não é periódico, não tem um período, então por isso que a gente não vai trabalhar com elas, tá bom? Então vamos falar sobre só essas duas funções aqui, seno e cosseno, ok? Bom, então eu tenho aqui o meu seno e o meu cosseno. Esses valores de A e B, C e D, né? Então A, B, C e D, eles têm que pertencer aos reais. A, B, C e D são números reais, tá? O B, o coeficiente B tem que ser diferente de zero. E o coeficiente C, o coeficiente C também tem que ser diferente de zero, tá bom? Essa é a regra para a função trigonométrica. É a função seno e cosseno, onde os coeficientes A, B, C e D são números reais. O coeficiente B tem que ser diferente de zero e o coeficiente C também tem que ser diferente de zero, tá ok? Essas são algumas das restrições. Eu tenho duas funções trigonométricas que é um caso especial dessas que eu estou falando aqui para vocês. A função seno de x, ela é um caso especial, porque o coeficiente a dessa função eu não tenho. Esse coeficiente a ele vale zero. Olha, eu não tenho nenhum número somando aqui. O coeficiente b eu tenho, ele vale 1. Então é como se eu estivesse multiplicando esse b aqui, ele, como se fosse o número 1, tá bom? O coeficiente c também é como se eu estivesse multiplicando o número 1. E o coeficiente d é igual a zero. Eu não tenho ninguém somando aqui o meu x, né? Então, isso aqui é um caso especial de função trigonométrica. E a função cosseno, como a gente conhece também, ou cosseno de x, mesma coisa. Eu não tenho o coeficiente a, então o coeficiente a é zero. Eu tenho o coeficiente b, vai ser 1, né? Coeficiente c também vai ser 1. E coeficiente d é zero. Então, se eu não tiver nenhum número somando aqui, então significa que eu não tenho os coeficientes a e b. Os coeficientes a e b eles são iguais a zero. E se eu tenho a minha função trigonométrica, não tenho nenhum valor multiplicando aqui o seno, significa que ele está sendo multiplicado por 1. E se eu não tenho nenhum valor multiplicando aqui o x, significa que ele está sendo multiplicado por 1. Por isso que b e c são iguais a 1. E eles não podem ser zero, porque se eu multiplicar o seno por zero, zera. Não tem um gráfico da função trigonométrica seno, né? Vai virar uma reta. E se eu multiplicar o cosseno por zero, a mesma coisa, né? Tudo vai ser zero, vai ser uma reta o gráfico, né? Então, essa é a primeira coisa que eu tinha que falar para vocês. A segunda coisa que eu vou comentar aqui rapidinho com vocês é com relação à função seno, né? Função seno. Eu vou fazer aqui um desenho rapidinho e já vou comentar algumas coisas com vocês aqui sobre a função seno. Deixa eu fazer aqui uma medida mais ou menos, só para... mais ou menos aqui eu acho. Vou fazer mais ou menos, gente, tá? Então,
Não vai estar perfeito o nosso gráfico aqui, mas vai ser suficiente para vocês entenderem. Bom, o que a gente pode pensar aqui na função seno? Eu tenho um plano cartesiano, eixo x e y, e quero saber os valores de seno de acordo com os arcos que eu tenho aqui, que é 0. Então vamos lá. Se eu tenho o seno igual a 0, o meu arco é igual a 0, o seno de 0 é 0, né? Isso que a gente vai ter que lembrar da circunferência trigonométrica. Se eu tenho um arco de 90 graus, o seno vale 1. Então vou marcar aqui, ó. Se eu tenho um arco de 180 graus, o seno vale 0. Se eu tenho um arco de 270 graus, meu seno vale menos 1, aqui embaixo. E se eu tenho um arco de 360 graus, o meu seno vale 0. Então, se eu for montar aqui esse gráfico, observe que eu formei uma curva, né? E essa curva a gente chama de senoide. Esse é o gráfico da função seno de x igual a y. Então o que eu fiz aqui? Eu substituí o valor de x pelo arco, que está aqui no eixo x, tá vendo? Troquei o x por 0, seno de 0 dá 1. Desculpa, dá 0, então o ponto está aqui. Troquei o x por π sobre 2, que é 90 graus. O seno de π sobre 2 dá 1, então o ponto está aqui. E assim fui fazendo e construí o gráfico da função seno. Com isso a gente vai deduzir algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, o domínio da função seno são todos os números reais. A imagem da função seno, ou seja, os valores de y, eles estão dentro desse intervalo fechado, entre 1 e menos 1. Observe aqui que ele está limitado, né, entre 1 e menos 1, essa curva aqui que a gente chama de senoide. Tá? O período da função seno é de 2π, ou seja, 2π é 360 graus. Essa trajetória aqui, ela demora 360 graus para voltar a se repetir. Então é o período da minha função seno. Tá? E o gráfico a gente chama de senoide. Ok? Uma outra coisa que eu posso falar, se a gente for lembrar dos sinais do seno, né, na circunferência trigonométrica, aqui não, sinais de seno não, a gente vai ter que pensar em outra coisa aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1 e 0, e aqui é 0 e menos 1. Circunferência trigonométrica aqui, certo, gente? Estão vendo? Então, aqui esse ponto, o x vale 1 e o y vale 0. Nesse ponto, o x vale 0 e o y vale 1. Nesse ponto, o x vale menos 1 e o y vale 0. Nesse ponto, o x vale 0 e o y menos 1. O seno, a gente vai observar o eixo y, né? Que são os segundos valores. Então, vamos analisar aqui. De 0 para 1, eu estou aumentando, né? Daqui para cá, ó, de 0 para 1 eu aumentei. Então a função seno ela é crescente no primeiro quadrante. De 1 para 0 eu estou diminuindo. De 1 para 0 estou diminuindo. Então a função seno é decrescente no segundo quadrante. De 0 para menos 1 eu continuei diminuindo. Então no terceiro quadrante a função seno é decrescente. E do menos 1 para 1 eu aumentei. Então a função seno é crescente no segundo quadrante. A gente pode resumir assim: a função seno é crescente no primeiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e terceiro quadrante. Certo, gente? Então, beleza. Vamos falar aqui, fazer a mesma coisa com a função cosseno, né? Um rapidinho aqui que já está ficando extensa a aula. Função cosseno. Vou fazer o mesmo esquema. A gente vai desenhar um plano cartesiano aqui, né? E vamos deduzir os valores aqui. Opa! Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser π, aqui vai ser 3π sobre 2, e aqui vai ser 2π, que é o eixo x. Então, a função nossa é o cosseno de x igual a y. Vamos lá, a gente vai ter que lembrar aqui.
quando o cosseno, o arco vale 0, qual que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 sabemos que vale 1, então o ponto está aqui. Quem que é o cosseno de 90 graus, né, de π sobre 2? Vale 0, então está aqui. Quem que é o cosseno de π, ou 180 graus? Menos 1, então está aqui. Quem que é o cosseno de 270 graus, ou 3π sobre 2? Então aqui vai ser 0, né? 270 graus vale 0 aqui o cosseno. E, por fim, 360 graus, quanto que vale o nosso cosseno? Vale menos 1. Então, se a gente for fazer o gráfico aqui, observe que eu tenho uma outra curva bem parecida com a que nós vimos do seno. Só que essa curva a gente vai chamar de cossenoide, tá? É o nome do gráfico da função seno. E aqui a gente vai falar que o domínio também pertence aos reais. A imagem também é restrita dentro desse intervalo, menos 1 em 1, por causa da circunferência trigonométrica. Eu vou falar que o período da minha função também é 2π, ou seja, 360 graus é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa nesse trajeto aqui, né? E se a gente for analisar aquele mesmo esquema que a gente fez agora, né? Então nesse ponto aqui o x vale 1 e y vale 0. Nesse ponto aqui o x vale 0 e y vale 1. Nesse ponto aqui o x vale menos 1 e y 0. E nesse ponto aqui o x vale 0 e y menos 1. Então agora a gente vai estudar a parte do x, né? A gente estudou a parte do y naquele lá, que a gente vai estudar a parte do x. Então o x aqui vale 1. Indo para cá, do 1 ele diminuiu para 0. Então a função cosseno é decrescente no primeiro quadrante. Do 0 para o menos 1 eu continuei diminuindo. Então a função continua decrescente aqui no segundo quadrante. Do menos 1 para o 0 eu subi, eu aumentei. Então a função é crescente no terceiro quadrante. E do 0 para o 1 eu aumentei, a função é crescente no quarto quadrante. A gente pode escrever assim: a função cosseno é crescente no terceiro e quarto quadrante e decrescente no primeiro e segundo quadrante. Certo, gente? Bom, pessoal, eu vou voltar aqui rapidinho, né? Porque para não ficar confuso para vocês. Esses números, esses sinais que eu coloquei aqui de mais, menos, menos, mais, eu não estou mudando o sinal do seno, tá, gente? Porque o seno é positivo aqui, aqui é negativo, aqui é negativo. Vocês lembram disso, né? Já tinha falado sobre isso. Isso aqui era só para falar que no primeiro quadrante a função está crescendo, no segundo quadrante a função está decrescendo, no terceiro quadrante a função está decrescendo e no quarto quadrante está decrescendo. Tá bom, gente? Cuidado para não se confundir com isso. E a mesma coisa aqui no cosseno, tá? Eu não estou mudando os sinais do cosseno. Os sinais do cosseno, como a gente já tinha aprendido, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Só que esses sinais aqui é uma abreviação para me escrever crescente e decrescente. Então, no primeiro quadrante a função cosseno é decrescente, no segundo quadrante a função seno é decrescente, no terceiro quadrante a função seno é crescente e no quarto quadrante a função seno é crescente. Tá bom, galera? Cuidado, tá bom? Para não confundir, beleza? Ok? Bom, vamos falar de uma coisa aqui rapidinho. Como que a gente pode calcular o período de qualquer função trigonométrica? A gente viu que as funções principais lá, o período é 2π, não é verdade? Mas existe uma formulinha matemática que a gente pode calcular não de qualquer função trigonométrica, inclusive daquelas que a gente já sabe, para confirmar se é isso mesmo. A formulinha é essa aqui, ó. O período é calculado por 2π dividido pelo módulo do coeficiente c, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma que a gente já sabe que que é 2π o período. A função vai ser essa aqui, ó, y é igual a seno de x, certo? Bom, aqui eu preciso saber quem é o coeficiente c,
da minha função, né? Quem que é o coeficiente C? O coeficiente C é o coeficiente que multiplica o x. E observe, eu não tenho nenhum número multiplicando o x. Então significa, quer dizer, aparentemente, visualmente eu não tenho nenhum número. Então significa que o meu coeficiente C é 1, que eu estou multiplicando x por 1. Lembra que o coeficiente C tem que ser diferente de 0, não pode ser 0? Tá? Então aqui meu coeficiente C vale 1. Se eu trocar isso aqui na fórmula, vai ficar assim, 2π dividido por 1 é 2π. Então, o período da função seno de x é 2π, como a gente já tinha falado lá. Agora, vamos pegar uma outra função aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar um número multiplicando aqui o x. Então, a minha função agora é essa aqui, ó. Seno de 2 vezes o arco x, tá? Bom, agora o meu coeficiente C não é mais 1, agora ele é 2. O coeficiente C sempre multiplica o x, então 2 está multiplicando o x, esse é meu coeficiente C. Vou lá na formulinha e vou trocar o C por 2. Simplifica na nossa fraçãozinha aqui. Então o período dessa função aqui, observe, ela é diferente do período da função lá de cima, porque eu acrescentei um 2 aqui, tá vendo? Então o período é π, não é 2π como a gente viu para essa função, tá? Então, dependendo da função, dos valores que a gente vai colocando no coeficiente C, o período da função pode ser diferente. E como a gente vai saber isso? Usando essa formulinha matemática, tá bom? Bom, e uma outra coisa, para fechar de vez o assunto, né? O vídeo ficou bem comprido, né? Nós vamos falar sobre os coeficientes, né? Aqui, da nossa função trigonométrica. Vamos falar um pouquinho sobre eles, de uma maneira bem rápida, porque depois a gente demonstra isso no GeoGebra. Então eu vou pegar uma função, a função de seno, porque isso vai se aplicar também para a função cosseno, tá bom? Se aplica tanto para a função seno como para a função cosseno. Então a minha função, as funções trigonométricas têm que ter esse formato. Aqui é seno, cosseno, e aqui são os coeficientes A, B, C e D. Vimos que esses coeficientes têm que ser número real, e o coeficiente B e o coeficiente C diferente de 0, tá? Quais são os impactos que esses coeficientes têm numa função trigonométrica? Primeira coisa, coeficiente A e B, eles têm impacto na imagem da função. Então, o coeficiente A e coeficiente B, se eu tiver valores aqui que eles são diferentes de 0, então eu posso ter um gráfico diferente, uma imagem diferente da minha função. Aonde que eu quero chegar? Se eu tenho uma função aqui, seno de π sobre 2, eu sei que é menos 1, certo? Que é 90 graus. Se eu tiver o coeficiente B aqui diferente de 1, por exemplo, vou colocar aqui 2. Então, seno de π sobre 2 é menos 1, ou, desculpa gente, mais 1, perdão, a barbaridade, tá? Seno de π sobre 2 é 1 positivo. Se eu tiver um número multiplicando aqui, esse 1 positivo deixa de ser 1 positivo e passa a ser 2, tá? Então a imagem dessa função aqui mudou, tá bom, gente? Então os coeficientes A e B têm esse poder de alterar a imagem da função, tá bom? E os outros coeficientes, né? Ou eles também, qual é o impacto que tem no gráfico da função? Então, na imagem da função, os que têm um impacto direto são os coeficientes A e B, tá? Tem imagem direta na imagem da função, porque nós vimos que a imagem de uma função trigonométrica, seno cosseno, fica dentro desse intervalo de menos 1 e 1. Então, se eu tiver algum número multiplicando aqui, né, e somando ali também depois, pode ser que esses valores mudem, tá bom, gente? Outra coisa, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. E no gráfico das funções trigonométricas, o que esses coeficientes têm de impacto, né? Então, o coeficiente A, ele tem o seguinte impacto, ele desloca o nosso gráfico para cima ou para baixo. Então, o coeficiente A, ele vai fazer isso aqui com o nosso gráfico,
dependendo do valor, esse gráfico que está aqui, ele vai subir lá para cima, né? Dependendo, ou lá para baixo, dependendo do... Ele vai deslocar para cima ou para baixo, dependendo do valor de A, tá? Isso a gente vai simular no GeoGebra, tá bom? Só para vocês saberem o que acontece. O coeficiente B, o que ele faz? Ele comprime o gráfico também. Ou ele vai fazer isso com o gráfico. Ou ele vai esticar o gráfico para cima, ou ele vai esticar o gráfico para o centro. Esse é o poder do coeficiente B, tá? No gráfico. O coeficiente C, ele vai comprimir ou achatar o gráfico, só que não na vertical, agora no sentido horizontal. Então, o coeficiente C, ele vai comprimir o gráfico, tá? No sentido horizontal, tá bom? Então, o que isso acarreta? Então, se a gente tem um gráfico mais ou menos como esse aqui, à medida que eu vou diminuindo o coeficiente C, esse gráfico ele vai sendo achatado. Ele vai sendo achatado até que por fim ele vira uma reta, tá bom? Esse é o impacto que o coeficiente C tem. E para fecharmos aí a aula, coeficiente D, o impacto que ele tem é de deslocar o gráfico para esquerda ou para direita. Então, o coeficiente dele tem o poder de fazer o gráfico andar para a direita ou para a esquerda. Tá bom, gente? Tudo isso a gente vai fazer uma simulação no GeoGebra e vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Bom, acho que eu não esqueci mais nada. Se esqueci, eu falo com vocês lá no Teams, tá? Alguns detalhezinhos. Abraço para todo mundo, até mais.